Olha só que história! Durante 700 anos, a igreja debateu, em segredo, um método bem específico para a intimidade no casamento. Uma espécie de fórmula que prometia um ato sagrado, totalmente livre de pecado. A gente vai mergulhar fundo nessa história fascinante e no que ela revela sobre fé, prazer e, claro, poder. A pergunta que guia a nossa análise parece até uma provocação, né? Será que existiu mesmo um método secreto, debatido por teólogos durante séculos, que poderia tornar o sexo dentro do casamento um ato sem pecado nenhum? A resposta, como a gente vai ver, não é um simples sim ou não. É, na verdade, uma jornada bem complexa pela história da moralidade. Então, para a gente entender isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com um dilema medieval sobre o prazer. Depois, vamos conhecer a solução radical de um cardeal. Em seguida, veremos como essa solução virou uma polêmica sobre contracepção, que foi alimentada por uma teoria biológica bem bizarra. E por fim, como o eco desse debate chegou até os nossos tempos. Ok, primeiro passo, vamos voltar no tempo. Para entender essa história toda, a gente precisa tentar entrar na mente de um teólogo medieval e sacar o paradoxo que consumia essa galera quando o assunto era o casamento. Pensa só no dilema. De um lado, existia o chamado débito conjugal, que era uma obrigação sagrada do marido com a esposa. Do outro, o prazer, principalmente o masculino, era visto como algo pecaminoso, uma mancha. Era uma verdadeira armadilha teológica. Como cumprir um dever divino sem cair em pecado bem no meio do processo? E é aqui que está o ponto-chave de toda a discussão. O coitus interruptus, que é a retirada para ejacular fora, era considerado pecado mortal. Mas o coitus reservatus, bom, isso era outra coisa. Era a retirada antes do prazer, sem ejaculação. Parece um detalhe, né? Mas para esses teólogos, era a linha que separava a condenação da, talvez, santidade. Bom, no meio desse impasse todo surge uma proposta bem ousada. A solução veio de Hugúcio, um cardeal super influente do século XIII, que achava que tinha encontrado a receita perfeita para a santidade dentro do casamento. E nas palavras do próprio Hugúcio, a proposta era radical. Ele descreve esse método em que o marido cumpre o seu dever, mas se retira antes do próprio prazer e, importante, retém o sêmen. O objetivo era quase cirúrgico: isolar e remover o pecado masculino da equação. O método era um passo a passo de autocontrole que beirava o sobre-humano. Primeiro, cumprir o dever a pedido da esposa. Segundo, garantir que ela atingisse o prazer primeiro. Terceiro, se retirar antes do clímax masculino. E o quarto passo, talvez o mais difícil, suprimir a ejaculação. Para Hugúcio, essa era a coreografia da santidade. E o resultado dessa fórmula era surpreendente. Para o marido, o ato era totalmente sem pecado. Mas para a esposa, que tinha o prazer dela como gatilho de tudo, ainda sobrava um pecadinho venial. Isso mostra qual era a verdadeira obsessão da época. Um ódio ao prazer tão profundo que nem a busca pela santidade conseguia apagar. Só que essa busca pela santidade pessoal tinha uma consequência que não dava para ignorar. O método era, na prática, contraceptivo. E esse efeito colateral acabou tirando o debate dos confessionários e jogando no centro de uma controvérsia que duraria nada mais, nada menos que 700 anos. A jornada dessa ideia é impressionante. O que começou como uma técnica de santidade lá em 1210, com o Hugúcio, evoluiu para um método contraceptivo para os pobres no século XVII. A tensão foi crescendo até o Vaticano emitir uma advertência formal em 1952, para logo depois, em 1960, um cardeal vir a público e recomendar o método. Dá para acreditar? O debate virou um verdadeiro campo de batalha teológico. O Pedro de Palude, por exemplo, virou a lógica do Hugúcio de cabeça para baixo. Ele só permitia o método se a esposa não sentisse prazer. Já o Sanches defendia a prática como uma ferramenta de justiça social para as famílias mais pobres. E no meio disso tudo, uma questão bem incômoda. O orgasmo feminino se tornou o grande pivô para definir o que era ou não pecado. Se a gente cavar fundo nesses 700 anos de debate, a gente encontra duas obsessões que moviam tudo isso. A primeira, um claro ódio ao prazer, que unia tanto quem defendia quanto quem atacava o método. E a segunda, o tabu em torno do sêmen masculino, que era visto como uma semente sagrada que de jeito nenhum podia ser desperdiçada. E agora que a história fica, digamos, ainda mais estranha. Vamos ver como um erro científico fundamental acabou moldando séculos e séculos de teologia moral. É uma ideia de deixar qualquer um de queixo caído, né?
por centenas de anos, a salvação ou a condenação de um casal não dependia da fé nem do amor, mas de um erro científico. Uma teoria biológica totalmente furada, que veio lá da Grécia Antiga e que ditava as regras do que podia ou não podia acontecer na intimidade. O conceito era o do tal sêmen feminino. Acreditava-se, desde a época de Hipócrates e Galeno, que as mulheres também ejaculavam uma substância, um tipo de sêmen, durante o orgasmo, e que essa substância era essencial para a concepção. E aí, essa biologia antiga bateu de frente com a teologia. Pensa comigo. Se o orgasmo feminino era uma ejaculação, então provocá-lo sem a intenção de ter filhos era o mesmo que desperdiçar a semente feminina. Para teólogos como Palude, isso era pecado mortal. De repente, a experiência da mulher se tornou o termômetro para medir a gravidade do pecado do casal. Pois bem, em 1827, um microscópio muda tudo. A descoberta do óvulo humano simplesmente destrói a base de séculos de debate. E qual foi a reação da teologia? O prazer feminino, que antes era o centro da discussão sobre o pecado, foi basicamente ignorado, varrido para debaixo do tapete. A obsessão agora se volta com força total para um único ponto: o sêmen do homem. E olha, quem pensa que essa discussão ficou lá na Idade Média está muito enganado. A gente vai pular agora para o século XX, para ver como essa antiga controvérsia explodiu de novo. O século XX foi uma loucura para esse assunto. Em 1947, livros que promoviam o método são aprovados, para logo em 1950 serem proibidos. A discussão explode na mídia, com ataques furiosos de um lado, uma advertência formal do Vaticano, e aí vem a reviravolta final, com um cardeal recomendando o método publicamente. A antiga polêmica estava longe, bem longe de morrer. No fim das contas, o autor do material que a gente analisou resume esses 700 anos de história de um jeito bem direto, sem rodeios. Ele argumenta que tudo se resume a duas grandes obsessões. A primeira, a ordem de não desperdiçar a semente masculina, e a segunda, um esforço incansável para esvaziar o casamento de qualquer tipo de prazer. A conclusão do texto é uma reflexão bem pesada sobre o custo humano por trás de toda essa teoria. A citação final é implacável. Ela nos lembra que por trás dessas figuras pseudo-teológicas existiram inúmeras tragédias conjugais vividas por pessoas de carne e osso, cujas vidas foram moldadas por esses debates abstratos. E assim, essa história de 700 anos nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. Depois de ver como a ciência, o medo e a tradição moldaram a intimidade por tanto tempo, fica a questão: qual é o lugar de qualquer doutrina externa dentro do espaço mais pessoal das nossas vidas? A reflexão com certeza continua.